Bora. Entramos ao vivo. Pronto, finalmente. Aleluia. Aê! Olha, eu vou te chamar de X para não expor teu nome. Eu vou dar uma rápida explicação para as pessoas do que se trata. E aí vou começar te perguntando para você ir contando a tua história. Enquanto eu estou te dando essa explicação, as pessoas estão entrando aqui. Já temos aqui algumas pessoas já entrando. Não sei se você visualiza do teu lado. Não consigo visualizar, mas aí eu prefiro não visualizar porque eu funciono sob pressão. Tá ok. Tá ok. Tá me ouvindo bem? Sim. Muito bom. Gente, olha, deixa aqui eu apresentar para vocês, então. Eu estou começando uma entrevista hoje com uma jovem mulher de 19 anos que passou por um episódio muito impressionante de manipulação por uma mãe para provocar a alienação parental dela, do pai dela. Eu peço desculpas a vocês primeiro pelo atraso, foi por uma dificuldade técnica aqui, eu não estava conseguindo conectar a câmera, acabamos superando a dificuldade. E, em segundo lugar, eu quero compartilhar com vocês que, propositalmente, a câmera dela está apontada para o teto, para não mostrar o rosto dela e não expor ela, porque ela ainda enfrenta todas as mazelas e dificuldades da circunstância dela. E, além disso, eu vou me referir a ela como X, para não expor o nome dela. Então, eu queria te dar as boas-vindas para a minha convidada de hoje, agradecer a ela pela coragem de estar aqui expondo a história dela, e queria começar pedindo a ela que contasse um pouco o drama que tem sido ela enfrentar essa dificuldade, e talvez eu proporia começar pelo começo, né? Como é que começou essa tua história contada por você? E aí eu, que conheço um pouco a história, vou fazendo algumas perguntas. O que você acha? Tudo bem. Vou tentar contar, mas aí vai ter parte que eu vou esquecer, eu vou ter que voltar tudo de novo. Tem problema? Não tem o menor problema. Tudo bem, então. Bom, eu não lembro muito bem da minha infância, obviamente, porque eu era bem pequena. Mas, Que idade você tinha quando começou tudo isso? olha, contra meu pai é bem antes de eu nascer, mas quando eu comecei a perceber foi lá para os meus 10 anos, por aí. Que começou uma falsa acusação contra meu pai de pedofilia. E constantemente eu vivia sendo ameaçada e coagida a tentar acusar ele. E não era só minha mãe, eram minhas tias também, minha meia-irmã, que participaram disso tudo. Calma aí. Tô meio ansiosa aqui. Não fica ansiosa, não. Conta essa história como se estivesse conversando, como se estivéssemos conversando, só eu e você. Não se preocupa, somos nós dois aqui, você relatando a tua história, e te repito, eu te dou os parabéns por isso, porque é uma maneira que você tem de expor para as pessoas a realidade do mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente vive um mundo hoje em que muita gente parte de pressupostos e pré-julga sem saber o que realmente está acontecendo nas histórias. E acho importantíssimo o que você está fazendo ao contar um pouco da sua. Tem aqui a Sabrina te dizendo, não fique ansiosa, boa noite. Boa noite, Sabrina. Obrigada, Sabrina.
Vou retomar, então. Enfim, não foi só minha mãe que acusou meu pai. Teve toda uma corja lá para pôr ele na justiça e ele quase foi preso por isso. Eu era ameaçada de apanhar e até chantagem emocional, dizendo que eu nunca mais iria ter mãe e essas coisas. Eu ficava com E muito você era medo. ameaçada de apanhar pela sua mãe ou também por outros familiares? Pela minha mãe. E nessa época, meu avô era quem mais me apoiava, conversava comigo, dizia para falar toda a verdade, mas eu não podia, porque eu não queria perder minha mãe, eu não queria apanhar. E eu não queria que nada disso acontecesse. Era uma treta deles, mas eu tava. Tanto que eu até arranquei um pedaço do braço dela com dente. E ela Meu falou, Deus. e ela falou para todo mundo que eu tinha feito do nada, que eu tinha voado para cima dela e mordido o braço dela. E não foi assim que aconteceu. Eu sempre fui muito teimosa. Eu até hoje não aceito que tem, não aceito o errado. Eu luto por aquilo que eu acho certo. Meu pai sempre me ensinou isso também. Minha mãe não aceitava de jeito nenhum e queria me provocar porque sabia que eu ia surtar. E até os meus 18 anos, eu tive todo esse estresse, medo, ódio, medo, ódio. Eu não lembrava de uma época que eu me sentisse feliz, só longe dela. E, e me diz uma coisa, quando primeiro apareceu, você falou com o assistente social que você estava sendo manipulada pela sua mãe, que sua mãe ficava obrigando você a mentir, te ameaçando, etc, etc. Que o assistente social e o judiciário fizeram para te ajudar? Fizeram alguma coisa? Não lembro. Realmente eu não lembro. A única coisa que fizeram para me ajudar foi me levar para uma sala vazia, porque realmente estavam vendo uma coisa estranha ali. Até porque eu não sei se viram, mas teve um episódio em que meu pai e minha madrasta, minha segunda mãe, estava sentado no corredor do fórum. Eu fui lá abraçar eles, mas minha mãe me segurou e me beliscou, me levando para sentar com ela. E eu chorando e ele chorando também. Eu não podia. Enfim, Entendi. Mas o que aconteceu no processo com teu pai? Você sabe? Quer dizer, tua mãe estava tentando ali acusar teu pai de pedofilia. O que aconteceu no processo, na hora que você contou a verdade e disse, olha, não é verdade, estou sendo manipulada? Você sabe o que aconteceu? não sei, porque eu não entendia ainda. Eu. A moça só agradeceu as informações e disse que eu podia ir. O resto, não sei como abaixou a poeira. Entendi. Mas você ficou impedida de ver seu fruto ou não? Sim, por enquanto eu tinha visitas dele supervisionadas pela minha tia, que também tinha acusado ele. E eu só conseguia conversar com a minha madrasta por cartas, que ela não podia aparecer lá com medo. E eu não sei por que acusaram ela também, porque ela é a última pessoa que vê maldade nas pessoas. Ela não vê maldade. Então imagina fazer. Entendi. Então você só até quando você só tinha visitas supervisionadas? Desde essa época até hoje? Hoje em dia você já vê teu pai normalmente? Não, hoje eu já vejo normalmente. Essa palhaçada aconteceu até acho que meus 12 anos. Depois a poeira baixou porque eu comecei na casa dele. Enfim, não,
não tinha o porquê de impedirem eu ver meu pai se tudo aquilo era mentira. Entendi. Então, a partir dos 12 anos, acabou a restrição de você ver teu pai normalmente. Sim. Entendi. Em algum momento, a tua mãe foi processada por ter feito essa denúncia falsa? Não, meu pai sempre me disse que ele não ia devolver com a mesma moeda e que deixaria a vida fazer com ela o que ela fez com ele, tipo, dar o troco. Ele nunca pensou em processar ela. E eu pensando em matar ela, meu pai dizia pra não pensar nisso, que de qualquer forma ela era minha mãe, né? Pra eu amar ela. Certeza. Certeza. Não entendi. Ah. E como ficou a tua relação com o pai e tua mãe a partir de tudo isso? Antes de toda essa falsa acusação? Desculpa, como consegui te escutar? Depois de toda essa falsa acusação? Ou, aliás, antes? Antes era... Já era meio instável. Porque minha mãe trabalhava, eu ficava com meus primos de... Não sei se é segundo, terceiro grau, mas eu ficava com eles. Que tinha meus tios também, minhas primas. E eu lembro que eles não deixavam eu ver meu pai. Meu pai passava lá, eles não queriam que meu pai me visse. Provavelmente a mando da minha mãe também. Entendi. Assim, e tua relação com teu pai voltou a ser uma relação boa, uma relação normal, saudável com ele, com a mulher dele? Sim, é nessa parte que eu devo continuar. Que Não? com 17 anos... Hã? Com 17 anos eu arrumei um namorado, que hoje é meu noivo. É um rapaz muito bom. E os dois aprovaram o namoro. E a gente se apegou tanto que a gente ficou lá pra casa da minha mãe. Ele ficou morando lá por um tempo, ele ajudava ela financeiramente, tudo. E eu fiz 18 anos em julho de 2018. E meses depois, minha mãe ficou um anjo comigo, do nada. Ela dizia que tinha pouco dinheiro, que meu pai não me dava pensão direito. Mas nesse tempo, ela estava cobrando 1.500 por mês dele. Não sei de qual dívida, que ela cismou que ele tinha uma dívida de pensão para pagar, de mais de 21 mil reais, ia só aumentando, mesmo que ele pagasse, que aumentava as dívidas, ele estava quase falindo no trabalho dele. Enfim, ela me deu um curso de mais de 200 reais que eu nem queria fazer, que era gestão empresarial, eu não levo jeito para isso. Mas o curso de auxiliar veterinário, esse eu terminei porque eu vou seguir essa carreira. E logo depois eu descobri por que ela tava me pagando um negócio tão caro e tava me forçando a aceitar esse negócio caro. Foi porque ela queria que eu assinasse um papel no fórum. Desculpa eu te interromper. Desculpa eu te interromper. Eu estou ouvindo tua voz muito entrecortada. Eu não sei se sou eu ou se
se... Deixa eu ver aqui, vai, continua, desculpa. Até onde você escutou? Sérgio? Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Até onde você escutou? Sérgio? Eu não sei como que tá a chamada aí, mas aqui tá travado. Alô? Continua travado. Eu recarreguei aqui a página. Se você estiver falando alguma coisa, eu não tô te ouvindo, mas eu tô vendo as imagens de um monitor. Alô? Bom, voltei aqui. Desculpem, eu estou com algum problema, estou atrapalhando muito esse relato tão importante. Você está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo melhor. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Pode seguir. Está todo mundo te ouvindo bem, só eu é que estou aqui atrapalhando. Eu estou com uma conexão aí péssima, desculpa. Mas segue com a tua história, por favor. Tudo bem. Enfim, como eu dizia, minha mãe cismou que meu pai estava com uma dívida imensa na justiça. E minha mãe indo toda hora em fórum para cutucar meu pai, mandar intimação, ameaça de prisão e um monte de coisa. E eu não concordava com aquilo. Nunca concordei. Mesmo que minha mãe conseguisse me dar um quarto novo ou roupa nova, nada daquilo importava para mim, porque não era com dinheiro limpo.
não era por pura vontade. Então... Ou seja, não era por dinheiro? Não. Não gostava daquele dinheiro e coisa que vinha dele, porque meu pai não dava porque queria, dava porque era obrigado. Então, Entendi. E meses deixa eu te depois... fazer uma pergunta. Oi, faça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda que sua mãe não deva ser processada? E eu faço essa pergunta. Um dos grandes problemas com as denúncias falsas é justamente o fato de que a pessoa que faz a denúncia não é, via de regra, por isso vai perpetuando essa, que destrói vidas, né? Teu pai certamente sofreu muito com isso, você certamente sofreu muito com isso. Você concorda que faz não tomar medidas legais, a mãe seja punida? Mesmo que sejam legais que não resultem na prisão dela, mas que ela seja condenada, enfim, e que seja reconhecida como alguém que armou. Olha, por mais que hoje em dia eu tenha uma boa convivência com ela e tal, tenha perdoado ela e tudo, eu ainda acho que ela deva pagar, porque é por causa disso que tem muita criança sofrendo alienação parental e não tem uma justiça para intervir nisso, porque nunca é culpa da mulher, sempre é do homem. E tem feminista que defende isso, por incrível que pareça. Tem feminista que defende que mulher é fraca e homem é forte, igualzinho ao machismo que elas tanto criticam. E eu acho isso muito contraditório. Você tem toda uma das coisas. Isso é uma das supremas irias disso que a gente está vivendo. Na verdade, toda essa cultura de que o homem é culpado, vítima, ela parte de um pressuposto essencialmente machista, que é de que o homem tem todo o poder e a mulher é completamente. E é um disso difícil de entender do ponto de vista racional, que a mesma mulher que se diz empoderada, se diz poderosa, ela busca o poder e o empoderamento através de legislações e de um tratamento como se ela fosse um ser e sempre vitimizado. Isso é um perigo, né, para as relações. Né? Sim, e até Você está mesmo dizendo para... certo. É uma injustiça até mesmo para as mulheres que realmente são violentadas e que, tipo, e que tentam justificar isso, porque tem tanta mulher babaca que quando é vítima de verdade ninguém acredita. E me conta tua relação com teu pai e a tua relação com o teu noivo. Você conseguiu superar isso? Porque isso é a maior batalha. Eu sei porque eu estou vivendo essa batalha. É a gente superar as cicatrizes das injustiças que a gente sofreu e conseguir preservar cultura, fé no próximo, amor, confiança. Como é que você tem conseguido? Olha, eu tô conseguindo lidar bem. Eu, eu consegui lidar bem depois de uma última tentativa de suicídio, que foi ano passado, em junho. Que eu vi que tem pessoas que realmente me amam. Quando depois de uma tentativa de suicídio em junho do ano passado. Enfim, resumindo a história antes disso, a minha mãe
mandou para casa do meu pai, porque eu não aceitava assinar aquela pensão absurda. Eu fui para casa dele e o clima começou a ficar tenso entre mim e meu noivo. E eu estava tão apegada a ele que eu achei que não tinha solução a não ser morrer. E quando eu me entupi de lítio, sertralina, risperidona e acho que mais remédio até, coisa que eu tomava quando estava com a minha mãe e tinha parado de tomar quando eu fui morar com meu pai porque eu estava me sentindo melhor, entre aspas. Eu fui comprar carvão para inalar monóxido de carbono e morrer de vez. Foi aí que minha madrasta foi correndo, que eu estava morando com meu pai agora. Aliás, estava morando com meu pai na época. Aí ela foi toda preocupada, chorando atrás de mim. E depois eu percebi que não valia a pena morrer. Mesmo que eu tivesse que agonizar por horas, eu fui lá, vomitei tudo que eu ingeri. Passei mal por uns dias, ela cuidou de mim. E me ensinou a não importar tão com isso. Eu estava também fazendo aulas de inteligência emocional. Me ajudou muito a ter responsabilidade sobre os meus atos, meus sentimentos e tudo. E eu comecei a praticar isso, praticar o perdão, a tirar as mágoas que estavam dentro de mim, que eu não gostava de ter mágoa, eu comecei a entrar para a igreja e tudo. Eu comecei a aprender mais, comecei a ser mais calma, mais amorosa. E hoje em dia eu não tenho mais todo aquele ódio que eu tinha, embora isso tenha refletido no meu psicológico. Hoje em dia eu sofro de ansiedade, mas já estou tratando. Eu pedi perdão à minha mãe, mesmo que eu não tenha O mais errado. importante, eu acho, é isso. Perdão, te interrompi. Não, tudo bem. Se quiser, pode falar. Eu estava te dizendo, assim, acho que o maior desafio é exatamente esse. É você reencontrar a capacidade de ver a beleza imensa que existe nos outros, a beleza imensa que existe em tantas pessoas generosas e do bem, e encontrar a capacidade dessas pessoas tóxicas que existem pessoas que são tóxicas, porque elas tiveram infâncias assim, porque elas são assim, neurologicamente, ou pessoas que fazem isso por serem mal intencionadas. O maior desafio, eu acho, é encontrar uma maneira de superar isso e conseguir viver com alegria. E pelo que você está me dizendo, você conseguiu, com o teu namorado, agora noivo, construir uma relação legal, de confiança, né? Hoje em dia eu moro com ele, mas sei lá, eu continuo tendo uma convivência boa com meu pai, eu visito minha mãe às vezes para ajudar ela, mas tipo assim, com o pé atrás, né? Mesmo assim. É. E teu pai esperou tudo isso? Olha, sinceramente, na minha opinião, acho que ele não tenha superado. Que ele quer se manter afastado de tudo e todos, não quer falar com ninguém da família. Mas eu entendo ele, depois do que ele sofreu, acho que se eu sofresse mais um pouquinho, eu queria matar todo mundo. Eu imagino. Eu imagino. O pai resolveu você com mãe,
ter a impunidade das pessoas. Criam aves como essa. Manter a impunidade de ter colocado. Licença, Sérgio, desculpa a interrupção. Tá saindo tudo cortado. Você está me ouvindo? Sérgio? Ou sim, eu estou aqui. Agora sim. Muitas mensagens bonitas aqui. Tem uma mensagem da Eline dizendo que você é muito jovem, tem toda a vida pela frente, força, força e felicidade, né? Essa é a grande vitória na superação desse tipo de circunstância é a gente ser feliz. Sim. Eu acho que ter mágoa de alguém, por pior que a pessoa seja, só destrói a gente, não destrói a pessoa. A pessoa não tá nem aí, se ela tá fazendo mal ou bem. O que você recomendaria para uma pessoa pelo que você passou? Olha, primeiro, eu não sou uma boa conselheira, mas eu recomendaria ficar com alguém de confiança, tipo, conversar com alguém de confiança, ignorar ou enfrentar a pessoa que está intimidando e fazer o que é certo. Não se igualar à pessoa fazendo errado. Porque, apesar de eu ter feito as coisas erradas contra minha mãe, eu não me orgulho mais disso, porque. Não sei. Eu acho isso muito ruim. Só tava me destruindo, não destruindo ela. Só tava destruindo ela fisicamente, na verdade. E me diz uma coisa, você pode, pelo que você relata, em algum momento, conseguiu enxergar que tinha uma coisa errada na tua história e provavelmente teu pai e você de um desfecho trágico, né? Por outro Sim. lado, você a cultura hoje do Estado, do Judiciário, sustentação adequada para crianças que passam pelo que você passou e para homens que passam pelo que seu pai passou? De jeito nenhum. A justiça hoje em dia tem sido muito parcial, não somente a favor das mulheres, mas a favor de negros também. Mas os negros, falsas vítimas. Tem gente vítima de racismo, sim, muita vítima de racismo. Mas também tem aqueles que fazem falsa acusação, se vitimizam à toa. E esse grupo, não sei, a justiça devia ser cega, sabe? Não ver quem é negro, quem é gay, quem é mulher. É vítima? Ah, ele é estuprador. Ah, ele me violentou. Eu quero provas, quero corpo de delito, quero não sei mais o que. Não é só testemunha, é só acusação.
Tem que ter provas dos dois lados. Não é só a acusação da pessoa que se diz vítima, é investigar o que você está dizendo, né? Isso é o que faz falta Isso. hoje. Isso. Olha, eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu gravíssimo que está acontecendo a junção de que a pessoa que grita que é vítima. Isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer. E sobre de quem é acusado, destruída, né? O que você relata aqui, você está hoje com 19 anos, um episódio começou nos anos 9, 10. Está falando de quase uma década inteira de relacionamento perdido ou atrapalhado com seu pai, seus processos, e você maneiras que, pelo que você relatou, marcaram a tua vida, né? Que se tivesse apurado, investigado rapidamente, talvez tivesse poupado todo esse sofrimento. Sim. Meu pai relatou para mim também, mas eu não posso falar que se é verdade ou não, porque é só o relato de um lado. Mas, no caso, eu acredito nele. Que minha mãe, sei lá, se debatia pela casa, gritava. Teve uma vez que ela fez isso. Meu pai chegou lá no portão vizinho, tá vendo? E que ela faz, eu não acredito ela não, cara. E ela lá se debatendo, gritando socorro. Teve vários casos que ele me contou. Mas isso eu vou relatar só os que eu me lembro. É isso, impressionante. Tem aqui o relato do André, que está entrando aqui, dizendo que ele, como tantos outros homens, é vítima de uma denúncia caluniosa, Maria da Penha, perdeu o contato totalmente com o filho dele e a justiça não faz nada. E o mais impressionante, né, que eu queria te perguntar, tem uma lei hoje tramitando no Congresso propondo que se revogue a lei de alienação parental, que é a lei que hoje permite ao homem que está sendo colocado numa situação de não contato com seus filhos se proteger. O que você acha disso? Eu acho, por incrível que pareça, eu acho justo revogar a Lei Maria da Penha e impor uma lei mais imparcial, porque só identificam como violência contra a mulher e não como violência doméstica em geral. Isso eu acho errado. Eu vi mal, te peço desculpa. Eu introduzir a Carla aqui na live, Oi, mas ela gente, parece que desculpa, não entrou. o super. Sentou, Carla, agora? Cheguei, desculpa, eu tive um imprevisto, desculpa mesmo. Então, você quer fazer alguma pergunta para ela, Carla? Você está se juntando a nós agora. A Carla me explicou que ela está fazendo a live também sem imagem, que ela não tem computador dela lá, não consegue conectar. Primeiro, conhece um pouquinho, né? Acho que a Carol caiu, né? Não, é porque eu Oi, tô ouvindo o áudio Carla. todo Não, cortado, aí eu tô quieta. eu não escutei. Eu não sei se vocês escutaram a Carla. Tá. Oi, Carol. Oi. Então, a gente já se conhece um pouquinho por WhatsApp, né? Sim.
Tá, então eu queria te fazer uma pergunta. Em algum momento, né, você me relatou algumas coisas e tal. Em algum momento, a sua mãe tentou te obrigar a falar algo inverídico em relação ao seu pai? Várias, mas, por exemplo, não obrigou tipo, fisicamente, foi sob ameaças. Sim, como seriam essas ameaças? Você pode Acho que falar? eu me lembre, eu tava. Uma que eu me lembro claramente foi que eu tava no sofá conversando com ela. E ela pegou, tirou o chinelo do pé e falou: Agora eu quero que você conte a verdade, que seu pai abusou de você, mandava mensagens sexuais pra você e tal. Se você não falar a verdade, tipo, que ela queria ouvir, Uhum. você apanha. Aí eu falei tudo. Ela, e você vai falar isso lá na justiça, não vai? Aí eu vou. E, Nossa, então ela. Ah, e assim foi sucedendo, até eu conseguir falar a verdade. nossa, então ela queria que você dissesse que seu pai te assediava sexualmente. Sim. Meu Deus, é complicado. Até agora, Sérgio, vocês falaram sobre o que exatamente? Perdão? Até agora, como é que foi a conversa de vocês? Então, ela contou um pouco a história dela, da manipulação que ela sofreu, com ameaças, inclusive, de apanhar, de ser abandonada pela mãe, com medo de sustentar falsas que a mãe pedia a ela para disseminar, até que uma assistente social, um dia, quando ela não lembra bem, 9, 10 anos de idade, tirou ela da mãe, percebendo que toda vez que ela ia responder, a mãe, ela olhava para a mãe, percebendo que tinha uma manipulação, e essa assistente, então, quando não conseguiu colocá-la sozinha, obteve dela a confirmação de que era uma armação, de que eram acusações falsas. E a partir daí ela contou um pouco como é que foi essa convivência com o judiciário. E ela estava respondendo, Carla, acho que quando você entrou, uma pergunta muito relevante que eu fiz para ela, para todos nós, eu acho, que é o seguinte: o sistema judiciário hoje lida bem com esse tipo de circunstância, porque, afinal de contas, uma acusação gravíssima, né? E você Aham. imaginaria uma pessoa que é leiga, né? Uma pessoa que é leiga, imagina o seguinte: tem um homem sendo acusado de que praticou pedofilia com uma filha de 9, Isso. 10 anos de idade. A assistente social separa a filha e obtém da filha a confirmação de que aquilo lá é uma acusação falsa que está sendo extraída dela por ameaças que a mãe faz a ela. O que um leigo imagina? Que imediatamente o assistente social vai avisar o Ministério Público vai avisar o juiz e o processo vai se converter numa denunciação caluniosa contra a mãe. Mas isso não acontece. Não é assim. Exato. É. E, Carol, eu queria te fazer outra Ou seja, pergunta. Eu queria que você relatasse um pouquinho quais foram os danos psicológicos que essa situação te causou. É importante falar isso, porque você me relatou um pouquinho sobre isso e foi muito difícil para você. Então, os danos psicológicos, até como eu estava falando com o Sérgio, Uhum, foram diversos. Eu fui diagnosticada de transtorno bipolar e mais um monte de outro que eu lembro que eu li o diagnóstico, estava psicose também. uhum. Mas hoje em dia eu só sofro de ansiedade mesmo. Sim, você tentou suicídio, alguma coisa assim? Não. Sim, várias vezes. Como eu disse para ele também, a última vez foi no ano passado, em junho, onde eu mudei totalmente meu pensamento. Meu Deus.
Olha, tem que ter uma combinação nessa conversa nossa, que é o seguinte: isso acabou. A tua vida é tua. Você tem todo o direito de ser feliz. Você tem todas as ferramentas para ser feliz. Você tem que identificar claramente que o que aconteceu foi por causa de um erro de outra pessoa e não teu. A felicidade tua é tua e não pertence a mais ninguém. Olha, eu falo por mim, eu tenho certeza que eu falo pela Carla e por muita gente que está te assistindo. O que você precisar de ajuda, de conversar, você está agora numa relação com uma pessoa de quem você está noiva, você tem que buscar todos os apoios que você precisar para ser feliz. A grande vitória é a felicidade. Essa é a grande vitória. Sim. Sim. E ela é super nova, ela é bonita, ela é inteligente. Então, é virar a página. É o que eu estou tentando fazer. Tipo, aliás, o que eu fiz, né? Foi virar a página, viver minha vida com meu noivo. Eu quero casar também esse ano. Vai dar tudo certo. Claro que vai, com certeza. E a gente está aqui para te ajudar sempre. Obrigada. Olha, eu, da minha parte, queria te dizer o seguinte. Olha, primeiro, obrigado pela tua coragem de estar aqui contando uma história dessas. Eu tenho certeza que não é uma história fácil de contar, que é uma história que envolve uma acusação falsa contra teu pai, envolve a identificação por você de que a tua mãe agiu de uma maneira absolutamente ilegal, causando um dano irreparável a você e a teu pai. E isso não é uma história fácil para ninguém contar. E isso talvez para mim seja outra lição desse mundo que a gente está vivendo hoje. As pessoas têm que olhar umas para as outras com enorme compaixão, com enorme respeito e consideração, e tomar enorme cuidado de não pré-julgar as pessoas de maneira precipitada. Se teu pai tivesse sido pré-julgado, ele podia ter ido preso. Se ele tivesse sido preso, ele podia ter sido assassinado ou estuprado por uma acusação falsa. Então, acho que um dos maiores aprendizados é isso: olhar para o próximo com cuidado, com atenção, tentar identificar o que está realmente acontecendo e tentar viver vidas com generosidade, né? Eu acho que isso, para mim, é uma grande lição. E te repito, do meu lado, o que eu puder fazer, a gente se encontrando pessoalmente para conversar, adoraria conhecer você e teu noivo pessoalmente, teria o maior prazer nisso, e tenho certeza que você vai descobrir que tem muita gente que vai pensar igual. Tomara. Eu espero que a justiça no Brasil melhore, eu ainda tenho esperança disso. E Amém. você pode ajudar outras pessoas também que passam por isso, né? Porque você é muito corajosa, você é muito guerreira. E nem todos têm essa força que você tem. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem pessoas que eu ajudo no que posso, dando conselho, tipo, independente se viveu isso ou não. Eu sofri violência dos dois lados também, tipo, da mulher e do homem, que eu tive um ex que me agredia também, mas isso não vem ao caso. Então, eu entendo os dois lados. Eu sei quando é verdade, quando não é verdade. Sim, porque você já passou pelas duas situações. Então você sabe identificar, né? Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, Carla, você tem mais alguma pergunta para a nossa convidada? Não, não tenho. E o pessoal aí está fazendo alguma pergunta? Eu vou olhar, porque eu tive que sair de onde eu estava para tentar conseguir uma conexão melhor de Wi-Fi. Eu estou aqui, Carla, há 1 hora atrapalhando tudo. Ela entrou perfeitamente, a conexão dela ótima, eu é que não consegui. Entrou aqui o Theo. Deixa eu ler aqui rapidamente as perguntas que tem aqui para ver se alguma
Relações amorosas, diz Eileen, são pautadas por respeito e confiança. A relação dos seus pais não deu certo, não leve esse fardo de uma relação frustrada para a vida e construa seu caminho. É um pouco o que a gente estava falando, é isso mesmo. O André Soares perguntando se alguém viu o caso do vereador que foi preso. Ele gravou a mulher agindo e, mesmo assim, ficou detido. As leis, infelizmente, são sexistas, mesmo você provando para quem acusa injustamente, não dá em nada. Esse aí eu vou responder, se me permitirem. Dá sim. Quem é acusado falsamente tem que levantar a voz. Quem é vítima da denúncia caluniosa tem que denunciar quem fez a denúncia caluniosa. Levantando a voz que a gente vai construir uma sociedade de seres humanos que respeitam seres humanos e de uma justiça que julga seres humanos e não automaticamente classifica como culpados ou como vítimas pelo sexo ou por quem falou ou acusou primeiro. O Theo está aqui dizendo boa noite. Theo, alguma pergunta? Enquanto o Theo responde, a Sabrina está dizendo que ela viu o caso do vereador, eu também vi a filmagem, é inacreditável. A mulher se agredindo, se batendo, se machucando, absolutamente claro que é ela que está descontrolada e ela que está se machucando, e, no entanto, o vereador é preso. É uma coisa muito errada, muito. É uma coisa muito preocupante o que nós estamos assistindo. Depois vocês me mandam. Theo não voltou com nenhuma pergunta. Então, eu acho que é isso. Olha, do meu lado, eu queria te agradecer imensamente pela coragem e te reiterar que eu estou à disposição tua para o que você precisar. E te faço um convite. Gostaria muito de conhecer você e teu noivo pessoalmente, para a gente conversar. E a gente... Estou à tua disposição para ajudar no que eu puder. Eu acho que a gente tem que se dar as mãos e a gente tem que se apoiar um ao outro e tem que olhar para o outro com generosidade. Eu acho que isso é que está faltando muito no mundo de hoje. Sim. Pode contar comigo. Seja nos dois lados. Uma pessoa julga um lado e outra pessoa julga outro lado. Então, é um monte de pessoas julgando as outras e se achando certos por isso. Sim. E tem uma frase muito bonita. Eu pratiquei yoga há muito tempo, que a minha ex-mulher, antes dessa abusadora com quem eu tive a infelicidade de me relacionar, tinha um estúdio de yoga e eu praticava yoga com ela e aprendi muita coisa na minha prática da yoga. Não é que eu praticasse particularmente bem, mas me fazia muito bem. E uma das coisas que eu aprendi é a saudação, que é tão bonita, né? Namastê, que é a pessoa dentro de mim está vendo a pessoa dentro de você. Se a gente fizesse isso, só isso, realmente olhar para o outro, parar para olhar e perceber o que está acontecendo com o outro, e o outro fizesse o mesmo com a gente, o mundo ficaria melhor só com isso. É muito pouco e, ao mesmo tempo, é muito em relação ao que a gente vive hoje. Sim. As pessoas parecem que não se olham mais, elas se odeiam primeiro, né? Depois elas vão saber o que é. Sim, a pessoa arranja um motivo tão fútil para se odiar, tipo, é signo, é aparência, é um monte de coisa. Opção política. É isso mesmo. Uhum. É verdade. Carlinha, querida, você que está aí já de madrugada. Então, quero agradecer a ela, né, pela coragem, por estar aqui com a gente, né? E também dizer que eu estou à disposição dela, porque ela precisar. Vamos ver se a gente faz também outras lives, né? E dizer que você é muito linda e muito guerreira. Obrigada. Muito. Muito orgulho de você ter enfrentado essa batalha e estar aqui agora falando com a gente. Obrigada pela oportunidade também de eu estar revelando isso para todo mundo, porque guardar dentro de mim, se eu falar para as pessoas não iriam levar a sério, porque justamente por causa
padrão da mulher vítima, o homem agressor, que é imposto. Eu acho que cada vez, quanto mais você fala sobre isso, mais você esvazia esse sentimento, né, de dentro de você. Eu acho bom que você coloque para fora. Eu acho. Eu Sim, acho. e é bom também É uma compartilhar. maneira de você ir exorcizando isso, tirando isso para fora de você. Exatamente. Também acho. Exato. Exorcizar. Olha, A gente, palavra então, olha, uma boa noite perfeita. para você, uma boa noite para você, Carlinha, uma boa noite para as pessoas que se juntaram a nós para ouvir essa história. E mais amor, mais compaixão e mais generosidade. Vamos todos E respeito. nos inspirar em você para termos isso. Isso. Beijo, Sérgio querido. Beijo, Carolzinha. Beijo. Boa noite, gente. Boa Beijo, noite, gente. querido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.